Olá, meus irmãos, boa noite. Boa noite, porque eu estou gravando esse vídeo à noite, né? Mas não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Bem, primeiro eu agradeço a todos que estão inscritos no canal, aqueles que deram like, que fizeram comentário. E eu peço a vocês que continuem compartilhando os vídeos, porque com certeza é de muita importância. E dando seu like. E aqueles que não forem inscritos, que se inscrevam também. Bem, já viram aqui que o nome aqui é Santa Ceia. Primeiro, por que santa? Santa porque a palavra santo quer dizer separado. Tudo que é separado para Deus é santo. E você? Você é santo? Será que você é santo? A Bíblia afirma que você foi separado para Deus. Então por que você admite para muitos que você não é santo? Então tudo que é separado para Deus é santo. Você é santo. Mas nós estamos tratando aqui da Santa Ceia. Bom, se tratando da ceia, é um assunto muito comentado, mas muito mal explicado. A ceia é mal explicado, pelo menos o que eu vejo, né? Muito mal explicado. Bem, mas e se tratando da ceia, para que foi instituído a ceia? Quando foi instituída a ceia? Bem, existe no Velho Testamento, eu coloco aqui essa cruz aqui para fazer uma distinção. Aqui é uma referência, né, para que você fique sabendo da velha aliança e da nova aliança, antes da cruz e depois da cruz. O que aconteceu antes da cruz e o que acontece depois da cruz. No que diz respeito aos acontecimentos referentes ao povo de Deus, né? Porque se tratando da Bíblia, né, as verdades de Deus foram dadas ao povo judeu. Povo esse que viveram antes da cruz, eu me refiro, claro, a esse período, né? Mas existia nesse período aqui, antes da cruz, existiam várias festas anuais, né? É tanto que a Bíblia fala muito em celebrar, né? Celebrar a Páscoa, celebrar a festa dos pães asmos, celebrar o dia da expiação, as cabanas, a festa das trombetas, tudo se refere a uma celebração. Mas o que é uma celebração? Bem, uma celebração é um festejo, uma comemoração de algo que já aconteceu ou algo que vai acontecer. Ou pode também ser que esteja acontecendo justamente na hora da celebração. Está entendendo? Então, celebrar é isso. No que diz respeito à Santa Ceia, existem 3 celebrações na velha aliança, ou antes da cruz, que elas ainda existem na nova aliança, ou seja, depois da cruz. Vou citar aqui, são várias, né? Estou me referindo a 3, né? Uma delas é a questão do sábado, da guarda do sábado, e a outra é justamente a que nós vamos falar hoje, sobre a ceia. O último vídeo que eu fiz do canal, tá no canal, a fala lá foi sobre o sábado, o 4º mandamento, né? Você observou que lá na questão do sábado, ela se celebrava o sábado na velha aliança e também se celebra na nova aliança, ou depois da cruz. A ceia também pela mesma forma. A ceia era celebrada na velha aliança e também nós temos também referência do próprio Cristo, né? A fala do próprio Cristo para celebrar a ceia após a cruz, após a morte dele. Bem, a ceia foi instituída para quê? Qual foi o objetivo que Deus instituiu a ceia? Bom, no que diz respeito à palavra ceia, o significado, né? Ceia significa uma refeição noturna, uma janta, né? Se você vai jantar, então você está ceando. Qualquer refeição noturna que você fizer durante a noite é uma ceia. Só que essa ceia que nós vamos falar aqui não é uma ceia qualquer, não é uma refeição qualquer. Ela tem um significado espiritual, mas muito grande. Porque quando Deus instituiu a ceia,
tinha um propósito. Você observa que lá no Êxodo, né? Quando o povo saiu, estava lá no primeiro dia, lá no capítulo 12 de Êxodo, onde Deus chama o povo, manda todo mundo se reunir nas suas casas e pegar um cordeiro, né? E comer ele assado com ervas amargas. Reunir cada uma família tinha que fazer um sacrifício com o cordeiro para comer durante aquela noite. Não poderia quebrar nenhum osso do cordeiro, né? Não poderia deixar sobras desse cordeiro para outro dia. Bom, a explicação está lá em Êxodo capítulo 12, né? O capítulo 12 todo tem a explicação referente à ceia, né? Aos 14 dias do mês de Abib, né? Que foi aquele primeiro mês, justamente o mês em que o povo saiu do Egito. Naquele mês, no 14º dia, o povo celebrou a Páscoa comendo o cordeiro assado com ervas amargas. Êxodo capítulo 12. Bom, por que esse povo teria que comer esse cordeiro? Poderia ser qualquer outro animal, mas Deus escolheu justamente o cordeiro, porque aquela ceia ali, aquela ceia naquele período ali de Páscoa, né? Vamos ter aqui uma lembrançazinha, que a Páscoa era celebrada apenas no 14º dia do mês de Abib. E nessa Páscoa aí, comeria-se o cordeiro à noite. Bem, aquela ceia ali, aquele cordeiro morto ali, já apontava para o Cristo que viria lá na frente. Aquele cordeiro ali simbolizava o Cristo, Filho de Deus, que um dia viria morrer, né, em benefício do pecador. Então todo mundo teria que se reunir e matar aquele cordeiro e comer com a consciência de que o Filho de Deus, o prometido, que Deus prometeu lá no Gênesis, após o pecado de Adão, todo mundo teria que ter a consciência de que o Filho de Deus iria vir para morrer e salvar e perdoar todos os pecadores. E aquela ceia ali, ela foi instituída justamente para que a lembrança dessa promessa não saísse da mente do povo. Foi para isso que Deus instituiu a ceia. Toda vez que chegar ao 14º dia do mês de Abib, você tem que comer esse cordeiro para relembrar a promessa. Quem comesse desse cordeiro comeria com a consciência de que um dia o Cristo, o Filho de Deus, iria vir para salvar todo pecador. Bom, e essa promessa aí, ela se estendeu desde lá do Egito, né? Se estendeu desde o Egito até o Calvário. Eu diria até o Calvário, é apenas uma força de expressão, né? Mas o Cristo, a última ceia que o Cristo ministrou, a última ceia que o Cristo ministrou, estava reunido os apóstolos, a quem dias antes ele chamou de família. Vocês lembram? Olha aí, cadê tua mãe, teus irmãos e tal, estão te procurando. Diz, ó, minha mãe, meus irmãos, meu pai, ou seja, minha família é essa daqui, é todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, naquela última ceia do Cristo, antes dele morrer, ele aí chama sua família, no caso os apóstolos, né, e celebrou a ceia. Mas tem um detalhe ali curioso, que na ceia que o Cristo celebrou, naquela última ceia ali, não tinha cordeiro não. Você observou que não tinha um cordeiro morto ali? Não tinha não, naquela última ceia do Cristo não tinha um cordeiro. O que tinha ali era pão, o vinho, né, e o pão. Porque o cordeiro era ele mesmo. Entendeu? Não precisaria mais de símbolo, porque o verdadeiro cordeiro já estava presente. E ali, aquela simbologia do cordeiro morto antes, foi substituída pelo pão e pelo vinho. Uma coisa curiosa é que, apesar desse cordeiro não ter sido morto o cordeiro,
naquela ceia ali, poucas horas depois, o verdadeiro cordeiro iria ser morto literalmente. Mas lá em Levítico, no capítulo 23, nós vimos lá que há uma recomendação ali para celebrar a ceia perpetuamente. Ou seja, durante o tempo que você viver, se celebra a ceia. Ou seja, para não perder a lembrança da promessa da salvação. Bom, mas só que quando Cristo veio e que morreu, essa ceia ela continuou. É tanto que lá no livro de Mateus, lá Lucas, Mateus, naquela parte onde se celebra a ceia, por exemplo, Lucas capítulo 14, lá do 22, versículo 14 ao 19, o Cristo vai dizer assim, olha, de hoje em diante eu não mais comerei desse pão com vocês, só naquele grande dia quando eu vier no reino do meu Pai. Porque a partir de hoje eu não vou participar mais dessa simbologia com vocês. Vocês devem continuar com isso, com essa festa, com essa celebração, mas não com a presença do Cristo. Literalmente, não com essa presença do Cristo. Ali foi a última ceia. Bom, mas nesse caso aqui, todo o povo que celebrava a ceia no Antigo Testamento, eles acreditavam que o verdadeiro Cordeiro iria vir. Então eles acreditavam em uma salvação que estava em promessa. Quando Cristo apareceu, essa promessa se cumpriu. A celebração da ceia era para mostrar para eles se conscientizar que a salvação estava em promessa. Mas quando Cristo apareceu, essa salvação não está mais em promessa, ela agora é realidade. Então, quando você agora celebra a ceia, com que consciência que você vai celebrar essa ceia? Na sua igreja lá. Como é que se celebra a ceia lá? Qual é o objetivo? Qual é a explicação? Será que celebra a ceia tendo como base a salvação em promessa? Ou tendo como base a salvação em realidade? Quando você vai lá para a sua igreja tomar a ceia ou comer a ceia, né? Com que consciência que você faz isso? Você faz com aquela consciência de que Cristo quer me salvar? Ou você toma a ceia com aquela consciência de que eu já estou salvo? A ceia celebrada daqui para frente é com a certeza de que já está salvo. Porque se você está celebrando a ceia daqui para frente, com a consciência de que não está salvo, então você está na promessa, na salvação ainda em promessa. Então essa ceia celebrada por você ou pelo seu ministro, ela não está correta. Mas não é isso mesmo que acontece? Pelo menos que eu já presenciei, as ceias que são celebradas nas igrejas se refere a uma salvação que ainda vai acontecer. Ou seja, o povo celebra a ceia como se ainda estivesse na velha aliança, não na nova. Nós temos que celebrar com a consciência de nova aliança. Dos benefícios do Calvário já está garantido. Você observa que lá por exemplo, lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 11, o que é que o apóstolo Paulo se refere lá, né? 1 Coríntios, capítulo 11. Isso é na nova aliança. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala na nova aliança. Vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 25. Vamos ler aqui a partir do versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ó, isso foi o
o que Cristo falou. O apóstolo Paulo aqui está repetindo a fala do Cristo lá. Fazer isso toda vez que você reunir em memória de mim. Mas em memória de mim, não numa promessa de salvação, mas numa certeza de salvação. Promessa de salvação, celebrar a ceia, tendo em vista a salvação em promessa, você só poderia fazer isso se você vivesse antes da cruz. Mas nós estamos vivendo depois da cruz. A nossa consciência não é uma salvação em promessa, mas uma salvação em garantida, certeza. Aí ele diz mais: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, toda vez que você come do pão e bebe do vinho, é uma forma de você anunciar a morte do Cristo até que ele venha. Mas a morte do Cristo aqui já aconteceu. E os benefícios dessa morte também já estão garantidos. Então por que você celebra a ceia achando que não está salvo? Achando que não está perdoado? Então você está celebrando da forma errada. As pessoas que passaram essas informações para você, passaram as informações erradas. A ceia em si, ela não tem um valor nenhum. Os objetos da ceia em si, o pão e o vinho, em si mesmo aqueles objetos não têm valor nenhum. O símbolo não tem valor em si mesmo. O valor está para onde o símbolo aponta. Você está aqui na nova aliança, você está celebrando a ceia, mas essa ceia está apontando para o Calvário, para os benefícios do Calvário que já estão garantidos. Por isso que o apóstolo Paulo diz que você, no fato de você comer a ceia, você está anunciando a morte de Cristo. Se anuncia a morte de Cristo, claro que está anunciando os benefícios que essa morte trouxe. E ele diz mais: por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aquele que come o pão e o vinho indignamente é réu. Vou ler de novo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Olha, se você é réu pelo fato de comer indignamente, então você está no tribunal, sendo julgado e condenado também. Nesse caso aqui você está condenado, porque você está fazendo uma celebração errada da morte do Cristo. E se você faz uma celebração errada, Deus não aceita aquela celebração. Deus não aceita nada errado. Ou é certo, ou Ele não aceita. Vamos ler o outro versículo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olha, se você está celebrando a ceia sem saber realmente o significado daquela celebração, você está chamando condenação para si. E qual é a forma que você celebra essa ceia? Qual é a consciência? Com que consciência você celebra essa ceia? É com aquela consciência de que não está salvo? Não foi para isso que a ceia foi instituída. A ceia foi instituída, continuou a ceia na nova aliança, não mais para você dizer que Cristo vai lhe salvar. Isso você poderia fazer se você vivesse aqui antes da cruz. Mas você está vivendo depois da cruz. A sua consciência agora deve ser: eu estou salvo. Comer o pão e beber o vinho é uma forma de relembrar a salvação que já me foi dada gratuitamente. Deu a você, deu a mim e deu ao outro lá. Então, só que para o outro participar dessa celebração, ele tem que antes entender a celebração da forma correta e aceitar aquilo que está sendo celebrado. Ou seja, aceitar que o Cristo morreu
e salvou e perdoou aquele que quer participar da ceia também. Porque a celebração da ceia é para o que crê. A salvação é para todos, todos estão salvos, mas na hora de celebrar, essa celebração tem que ser para aqueles que crê no sacrifício de Cristo, para que ele não coma a ceia indignamente e lance sobre si o juízo dessa obra. Você entendeu? A partir de hoje eu espero que você tenha uma consciência boa, correta com relação à celebração da ceia. Vamos tomar ceia hoje, amanhã? Vamos. E aí, meu irmão, você está salvo? Estou sim, eu estou salvo. Eu vou tomar a ceia para festejar, honrar e glorificar o nome do Deus que me salvou e também relembrar isso junto com os meus irmãos. É essa a verdadeira celebração da ceia. Se não for assim, irmão, é juízo que está lançando sobre a sua cabeça. Que Deus nos abençoe e nos ilumine a cada dia para que possamos fazer uma celebração correta dessa ceia. Até que o Cristo apareça nas nuvens e aí nós temos uma grande ceia ainda lá no céu. Você lembra do texto de Lucas? Que ele diz lá: não comerei mais desse pão com vocês até que eu venha no reino do meu Pai. Porque lá na eternidade vai ter uma grande ceia com todos os salvos. Você vai estar lá também, não vai? Então, graças a Deus. Porque eu vou estar lá. E que Deus nos abençoe e nos ilumine a cada dia. Amém?